Vamos fazer uma oração, pessoal, e aí eu chamo já o pastor Antonino para dar a mensagem. Senhor Deus, continua, Senhor, recebendo o nosso culto e que neste momento em especial, Pai, o Senhor possa falar através do nosso pastor Antonino, que ele traga realmente a sua palavra aos nossos corações, que o Senhor possa, através do teu bom Espírito Santo, alcançar nossos corações e guardá-la, e que esta palavra aqui dada, Senhor, neste momento, nós a utilizemos no nosso dia a dia, no nosso caminhar, no nosso agir, Senhor, junto a Ti em todos os dias. Abençoa cada um de nós, nos protege, nos guarda. É assim que Te oramos, Senhor. Amém. Graça e paz, amados. Eu gostaria, antes de qualquer coisa, pedir aos irmãos que lessem o boletim de hoje e vejam a mensagem da capa, que tem muito a nos ensinar. Precisamos aprender a palavra de Deus. Portanto, leia esse boletim escrito pelo presbítero Leoneto, muito bom, de uma aplicação para a igreja. Amados, eu não sou pregador, sou um contador de história. E gosto de contar essas histórias antigas, histórias velhas, mas que não são vencidas pelo tempo. Portanto, eu deixo pregação por conta de Léo. Eu prefiro ficar com as histórias que a palavra de Deus nos mostra. E hoje eu teria somente um versículo que está em 1 Samuel 3,10, mas eu não faria justiça a muitas pessoas que talvez não conheçam o texto. Portanto, eu vou ler 1 Samuel 3, de 1 a 10. Deus fala com Samuel numa visão. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei. Torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel, terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou
como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai que estás nos céus, graças te damos, ó Pai, porque estamos na tua casa para te prestar esse culto de adoração e louvor, na certeza de que o Senhor aceita, o Senhor nos ouve. Pai, nesse momento nós pedimos a unção do teu Santo Espírito para a tua palavra que vai ser exposta e que ela possa alcançar o propósito que tu tens definido para cada um de nós nesta noite. Sê com o teu servo, ó Pai, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Enquanto meditava nesse texto sagrado, que mais parecia apenas uma revelação de Deus, no instante se materializa diante dos nossos olhos como uma verdade cristalina a ser compartilhada por todos nós, no mesmo propósito de Samuel: ouvir e obedecer à voz de Deus. Amados, quem já não se emocionou alguma vez com a generosidade dessa mulher que orava a Deus por um filho que não seria para ela? E ao terminar essa oração, Deus responde e lhe dá exatamente o que ela pedira. E ela fizera com tanta intensidade, e ela fazia com tanta veemência, que chega uma hora que o velho sacerdote, que a vista já estava curta, entendeu que ela estava embriagada, aí a repreendeu. E em resposta a essa oração, Deus lhe dá um filho que vai terminar na ascensão e glória de um dos maiores profetas do Velho Testamento. O homem que diz a palavra de Deus, que Deus não deixou que se perdesse, que caísse nenhuma das suas palavras. Esse texto, aparentemente tratando da biografia desse santo de Deus, é um texto que mostra o relacionamento de Samuel com o Senhor. E isso nos incomoda, porque Samuel só tinha um propósito definido: servir a Deus. E como servo ele estava disposto a ouvir e a viver em santidade perante Deus. E quando nós pensamos no chamado de Samuel, o texto nos mostra 3 possibilidades distintas que nós só sabemos, que nós só enxergamos com a sabedoria que nos é dada pelo o Espírito Santo de Deus. Diz a sua palavra: e o Espírito vos ensinará todas as coisas. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber,
porque o mundo não o vê e não conhece. Mas vós, igreja do Senhor, diz a palavra de Deus, vós conheceis porque habita convosco e estará em vós toda a vida. E o Espírito Santo, ele nos ensinará a nos relacionarmos com Deus. E a primeira possibilidade, diz o texto sagrado que nós acabamos de ler, é possível servir a Deus sem conhecê-lo. 1 Samuel 3,7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. É possível que nós venhamos à casa do Senhor, já estejamos acostumados a vir à casa do Senhor, já fazemos isso por hábito e não por necessidade interior, e não conheçamos ainda o Senhor. Vejamos que Samuel viera servir a Deus, viera ao templo ainda criança, e ele fora trazido para ser criado por Eli. Samuel não teve o conforto do lar, não teve o aconchego da sua mãe, nem a segurança do seu pai. Criança ainda, veio servir a Deus no templo. Samuel, criado por Eli, conhecia os filhos de Eli, sabia os hábitos dos filhos de Eli, mas ele não seguiu o exemplo dos filhos de Eli, porque na realidade os filhos de Eli eram mais filhos de Belial do que do próprio Eli. Eles adulteravam nos atos da casa do Senhor, eles eram mundanos. Mas Samuel, na realidade, era fiel no ritual que abraçara. Abria as portas, as janelas, as cortinas, acender velas, apagar as luzes, até o dia que ele teve um encontro pessoal com o Senhor. Samuel até então servia na casa do Senhor, estava integrado ao ritual da casa do Senhor, como muitas vezes nós podemos estar integrados no ritual dessa casa e ainda não conheçamos verdadeiramente o Senhor, que é a necessidade maior do nosso culto. A palavra de Deus naqueles dias era rara e as visões não eram frequentes. Muito diferente dos nossos dias. Qual a desculpa que nós temos para não ouvir a voz de Deus? Samuel, diz a sua palavra, teve uma mãe que se preocupou com a sua alma antes dele nascer. Ana orava a Deus pelo filho que só existia no seu sonho, na sua vontade de tê-lo. O que podemos aprender com Ana? Temos nós orado pelos nossos filhos? Deus certamente ainda hoje quer falar aos nossos corações, mas infelizmente nós não temos tempo para ouvi-lo. Nós estamos mais preocupados em saber das notícias do mundo, a estar ligado na internet, nas redes sociais. Queremos notícias, queremos novidades.
gosto de um cântico que diz: conta-me a velha história. Deus quer falar aos nossos corações, mas infelizmente nós não temos tempo para ouvi-lo. Mesmo assim, insistimos, nós queremos vê-lo, senti-lo, embora ele se revele a nós e nós recusemos vê-lo na leitura que fazemos da sua palavra. Nós queremos que Deus se revele. A Bíblia diz que, havendo Deus falado aos nossos pais na antiguidade, de várias maneiras, de vários meios, nos falou ultimamente pelo seu Filho. E isso não nos basta. Nós queremos adicionar algum meio de Deus nos falar. Mas há ainda uma segunda possibilidade que nos incomoda, que nos entristece. É conhecer a Deus e não obedecê-lo. Conhecemos a história, nós sabemos que Deus chamou Jonas para uma missão. E o profeta até se dispôs a obedecê-lo. Jonas, por ofício, conhecia a Deus, sabia da sua fidelidade, sabia que Deus não podia mentir, que não havia engano na mensagem que ele haveria de transmitir. Jonas conhecia e servia a Deus, mas ele se fez senhor da sua própria vida, senhor do seu próprio destino, fazer a coisa da sua maneira. E o que é mais trágico, Eli usava a estola sacerdotal. Eli era sacerdote, conhecia e servia a Deus, mas fracassou numa missão que Deus destina a todos nós. Eli fracassou no quesito família. Não criou Eli os filhos na disciplina do Senhor. E isso nos incomoda, porque às vezes nós somos por demais parecidos. Mas até parecemos ser gêmeos de Eli, porque às vezes nós somos tão parecidos com Eli e dizemos: eu não vou forçar meu filho a nada. Quando ele crescer, ele decide o que quer, a quem servir. Ele tem livre-arbítrio. Quando ele crescer, ele escolhe. Amados, se o nosso filho não tiver tempo de crescer, se não tiver tempo de decidir, qual será o destino seu? A palavra de Deus diz: ensina o menino o caminho que deve andar, e até quando envelhecer, dele não se desviará. Quantos de nós ficamos com o coração apertado? Quantos de nós ficamos preocupados?
quando os nossos filhos terminam o ensino médio e vão para a universidade. E nós ficamos preocupados que eles abandonem a igreja, que eles se desviem dos caminhos do Senhor. Medo que deveria ser zero se nós tivéssemos ensinado aos nossos filhos dentro de casa. O grande problema aqui é que nós próprios, nós mesmos, temos negligenciado o nosso relacionamento com Deus e somos exemplos mau, mas somos exemplos para os nossos filhos, que não veem em nós o reflexo de Deus. Quando chegamos à universidade, havia escrito no mural da faculdade algo que me chamou a atenção e que eu nunca esqueci, que dizia assim, palavras, acho que do professor Lauro Vanderlei: o médico é o reflexo de Deus na esperança dos que sofrem. O que é a igreja nesse mundo? A igreja tem sido o reflexo de Deus na esperança daqueles que estão caminhando em direção à perdição. O mundo tem visto Deus no frontal da nossa igreja. A terceira possibilidade: ninguém manda em Deus. Deus se revela quando e como Ele quer. Mas é na sua palavra que Ele se dá a conhecer. Quando nós negligenciamos a palavra de Deus, nós estamos tolhendo Deus de se nos apresentar, de se apresentar a nós. Mas mesmo sabendo que Deus é soberano para se manifestar da maneira que Ele quer, nós preferimos e nós queremos e nós buscamos ter uma visão de Deus, porque já não nos basta a revelação profética. Mas não somos diferentes dos nossos pais, não. Jesus Cristo disse que uma geração má, adúltera, perversa, pede um sinal, mas nenhum sinal vos será dado, senão o do profeta Jonas. O que na realidade Deus está nos propondo é um pacto de fé no mundo completamente materializado. Foi assim que Ele se portou com Abraão, que nós não sabemos qual era o seu relacionamento com Deus. Só sabemos que Deus um dia chegou, bateu a porta de Abraão e disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa a tua família e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não tinha GPS, Abraão nem sequer tinha mapa, mas simplesmente saiu, porque creu que era verdade a palavra daquele que lhe falava. E assim é que Abraão se torna o pai de todos os que creem, de todos os crentes.
Foi assim que Deus fez com José, traído pelos irmãos, vendido para o Egito, e da prisão egípcia, Deus transforma suas algemas de ferros em pulseira de ouro. Aquela velha túnica de escravo surrada que ele deixara na casa de Potifar, nas mãos da mulher de Potifar, ela se torna túnica de um nobre, túnica real, túnica do governador geral do Egito, o homem mais poderoso do mundo. José podia, no fim da sua vida, dizer, como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amados, ouvir a voz de Deus no mundo que está posto no maligno é o nosso grande desafio. Viver em santidade, sem sair do mundo. É essa a proposta do Senhor Jesus para a sua igreja. Prossigamos para o alvo da soberana vocação para a qual fomos chamados em Cristo Jesus. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo, diz o Senhor. Então, é quando nós podemos dizer, como o profeta Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Que Deus nos abençoe. Amém.